O Jornal da Band começa hoje com uma tragédia enfrentada todos os dias pela população brasileira. O caos na rede pública de saúde. Casos de erros médicos, de negligência envolvendo crianças revelam a face mais cruel do despreparo e do mau atendimento. Em São Paulo, uma menina de 1 ano teve parte do dedo cortada por uma enfermeira. O pai de Tiffany gravou essas imagens logo depois da cirurgia, mas os médicos não conseguiram reimplantar o dedo. A bebê estava internada em um hospital público na zona norte de São Paulo para tratar de uma doença no sangue. Quando já havia recebido alta, houve o erro. A auxiliar de enfermagem usou uma tesoura para tirar um curativo da mão da criança. Ela entrou com um probleminha que já estava curado e saiu com outro pior pelo resto da vida agora, entendeu? A direção do hospital informou que a auxiliar de enfermagem trabalha na unidade há 13 anos. Sempre atuou na pediatria e nunca havia cometido uma falha grave. Mas desta vez, ela desrespeitou um protocolo básico para um procedimento simples. Normalmente se tira o acesso venoso com a mão. Eventualmente, quando precisa, você usa uma tesourinha. No hospital, o que nós temos, aquela tesourinha de criança de escola. A profissional foi afastada e pode perder o cargo. Na justiça, ela vai responder por lesão corporal culposa, quando não há intenção de ferir. Em menos de 2 meses, este é o segundo caso de erro cometido por enfermeiras em São Paulo. Em dezembro, uma estudante de 12 anos morreu após receber vaselina líquida na veia em vez de soro fisiológico. A negligência de profissionais de saúde se repete em outros estados do Brasil. Em Goiás, foi enterrado nesta tarde o garoto de 11 anos que morreu de parada cardíaca. Ele caiu de uma árvore e torceu o pé, mas foi parar na UTI depois de receber uma injeção contra a dor. No Maranhão, uma menina de 3 anos quebrou 3 costelas quando brincava em uma cidade a 240 quilômetros da capital São Luís. No hospital, o médico não identificou a lesão e liberou a garota. Dias depois, ela voltou ao mesmo lugar com dores no peito e só foi atendida com a presença de uma equipe de reportagem da TV Mearim, afiliada da Band. Mas já era tarde. Por causa do erro médico, a menina teve uma infecção nos pulmões e morreu na última sexta-feira. Olha, não precisa dizer muita coisa não, mas vocês viram onde essa mãe depositou a filha já num estado bastante delicado de saúde? Na chapa fria de uma maca, sem um cobertor, sem um lençol, sem uma colchonete, sem absolutamente nada. Esse pequeno detalhe de uma criança que morreria pouco depois, fruto de negligência, imperícia, desumanidade, é o retrato inteiro da saúde pública no Brasil. Um país que tem muito ministro, que discursa muito, que promete muito, mas que produz todos os dias imagens como essas que nós acabamos de ver. Tô sozinha nessa porcaria aqui! Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes! E a secretaria, o governador não faz nada! Faz 2 horas e meia que eu estou operando. A furadeira não consegue progredir aqui, ó, na haste. Terceira bateria. Terceira bateria e ela não tem força para fresar o canal do fêmur. Não tem condição de fazer cirurgia aqui. Entendeu? Olá. Aí está. Que é mais ou isso já tá bom. E essa é a continuidade da que eu me comprometi a fazer sobre isso. Caos bem feito. O povo tem que se fuder. E continuo com a mesma afirmativa. Quem sabe numa tentativa derradeira, utópica, de tentar fazer levar as pessoas à reflexão. Mas eu quero já antecipar que aqueles que votaram em Bolsonaro, não se pode dizer nada, que eles ficam ofendidos. Eles acham que o capitão que foi 28 anos deputado, que nunca fez nada pela cidade dele, e que não disse nada do que faria por esse país, é quem vai resolver tudo agora, porque até então todo mundo foi corrupto, menos ele. Mas isso é outra história, que eu vou falar sobre isso. Mas eu quero dizer que isso também não é um problema do Bolsonaro, apesar de ele ter votado a favor das reformas sugeridas por Michel Temer. Mas o problema da saúde
da segurança, da educação, de tudo que é nesse país, é um problema crônico, tinha muito. De outros governos, sabe-se lá Deus quando isso começou. A história nos conta. Agora, a grande verdade é que a maior responsabilidade deve ser dos municípios. Porque é preciso entender que a federação é tripartite. Uma parte da União, outra parte dos estados, outra parte dos municípios. Agora, o cerne do problema volta para o povo. Porque o povo vem ao longo dos anos vendo os vassalos acontecer e não faz nada. E aí entra naquela retórica do vídeo anterior sobre a questão da seguridade social. Carnaval, agora em alta, parada gay, futebol, putaria, bailinho, churrascada, beberagem, etc. E etc. Primeiro vamos fazer o prazer e depois vamos ver o que acontece. É isso aí. Está aí o resultado. A bela matéria do nosso querido Boixá, que nos deixou no dia 11 de fevereiro, aquela médica estressada, aquele médico denunciando o problema da broca para fazer uma cirurgia, pelo amor de Deus. Mas é este povo, e eu vou dar nome a outros culpados nevrálgicos, que são os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e o Senado. Porque eles são os responsáveis por legislar e fiscalizar o Poder Executivo, municipal, estadual e federal. É essa a função. E eu quero já de cara dar um exemplo. As reeleições, vou citar uns 3 nomes. O doutor Petec, se não me engano é isso, vereador, era vereador, se foi deputado, há 300 anos em Novo Hamburgo, o doutor Petec. Henrique Fontana, 6º mandato, ou seja, 24 anos mamando na teta do Congresso, da Câmara Federal, é médico. Como é que está a saúde? Então é o povo culpado disso, que não fiscaliza o seu deputado, o seu vereador, o seu prefeito, o seu governador, o seu presidente. Num país que temos 50 milhões de analfabetos, 40% é analfabeto político, 40% é analfabeto funcional, 37% já vendeu seu voto. Nós queremos o quê? E os vereadores o que fazem? E os deputados estaduais o que fazem? E os deputados federais o que fazem? E eles são eleitos por quem? Pelo povo. Mas no município, onde é o cerne do problema, não é resolvido pelos vereadores, pelo prefeito, pela prefeita. Então o cerne do problema está nos municípios. Mas o grande câncer do problema da dilaceração, da destruição do sistema, que aliás, por incrível que possa parecer o que eu vou dizer, o SUS é um puta sistema de saúde, reconhecido no mundo, mas o povo também não sabe usar. E recentemente, o senhor Michel Temer resolveu congelar os investimentos em saúde, educação e segurança. É isso aí. E quando nós dissemos que o seu Bolsonaro, inclusive, votou a favor dessas medidas e continua trabalhando com essas medidas, então, mais ou menos para finalizar, o objetivo é desmantelar o SUS, que começou com o Michel Temer, e fazer com que as pessoas migrem para os planos de saúde, como é nos Estados Unidos. E se isto continuar, chegará um momento que o trabalhador, ao buscar se inserir no mercado de trabalho ou buscar uma vaga no mercado de trabalho, mais do que ver o salário, ele vai querer saber qual é o plano de saúde que a empresa vai estar oferecendo. Essa é a verdade. Só que se for pelo modelo americano, então a saúde pública estará na equação do caos que é a saúde pública americana. Percebe? Tem cabimento, por exemplo, uma pessoa querer um exame especializado e vai meses esperando, anos esperando. De igual forma, uma baixa hospitalar. Vocês viram nas imagens
Você viu nas imagens? E quanta gente já morreu quando resolveram ligar para fazer o exame, o seu Zezinho, aí a pessoa do outro lado, o seu Zezinho já morreu. Como assim morreu? Faz meio ano que ele morreu. É o descaso. Mas esse descaso é produto de um povo que aceita tudo, e isso tudo acontece porque tem um povo que vende o seu voto, que não se interessa pelos assuntos que são inerentes a ele mesmo, que vai lá no vereador para pedir para pagar uma conta de luz, para comprar um gás, para comprar uma rifa, para comprar um cartão de meio frango, para comprar o cartão de um baile, de um jantar. E é isto. Então, por conta disto, o povo tem que se fuder. E agora, com congelamento do investimento em saúde, será um Deus nos acuda. Mas o povo tem que se fuder, porque ele faz as escolhas erradas desde os primórdios e não modifica o seu pensamento. Hoje, o advento da internet, apesar do Brasil ter apenas 40% da população ter acesso à internet, mas tem os jornais. Ainda que eu questione o Jornal da Globo, ou das TVs abertas, da Record, etc. tal, noticiam os fatos, noticiam a sacanagem. Para não esquecer, os roubos, os diretores de hospitais que desviam verbas, os secretários de saúde, os ministros na saúde, e por aí vai a falcatrua, e tudo isso é noticiado, e o povo faz o quê? Carnaval, futebol, putaria, bailinho, churrasquinho, quando dá e por aí vai, uma cachaça, um samba, um vinho, e está tudo certo, e vamos bailar, seja o que Deus quiser. Não seja o que Deus quiser, muita gente está morrendo. E muita gente que não concorda com isso também está sofrendo. Também está pagando uma conta caríssima por não concordar, mas que acaba sendo sucumbido por estes que vendem seu voto e que não se interessam. E que abrem o jornal para ler primeiro a parte da polícia, do esporte e o horóscopo. E dizem que política, futebol, religião não se discute. Então é o resultado. Tem ou não tem que se fuder? Pensa sobre isso. Dá o teu certinho, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, porque o nosso próximo tema é educação. E compartilha esse vídeo, porque como eu disse, eu estou talvez numa atitude insana, utópica, seja lá o que for, há que se dizer, tentando levar uma conscientização, porque eu também já não aguento mais. E estou pagando a conta junto com os irresponsáveis. Até o nosso próximo encontro.